Mais uma vez, meus irmãos, muito boa noite. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Graças a Deus, mais um estudo, né? Vamos vencendo, né, dia a dia. Nossa leitura é do livro Fonte Viva, capítulo 39, Fé Inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente? Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a madeira-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Eu acho interessante que a gente vai acostumando a fazer um livrinho, e conforme você vai lendo alguns textos, você vai fixando o seu olhar e a sua atenção nas palavras, né? Em verbos, principalmente, né? E você começa a ler assim, a sua leitura começa a ficar mais profunda, né? Você percebe isso, não? Percebo. Quando depois que você começa a estudar, na hora seu olho bate naquele tema, né? Naquela questão ali, e ali se desperta para você a reflexão também, né? Você fica com outro olhar para os textos. Eu acho interessante. E é muito legal, porque às vezes você já fez até um estudo, uma passagem, né, anterior, e quando você faz a leitura, né, porque a gente está sempre fazendo, pesquisando, eu leio, por exemplo, todos os dias a coleção Fonte Viva, eu já tenho esse hábito há muitos anos, aí você fala assim, nossa, como que esse texto também se encaixaria lá no nosso estudo, né? Muitas E é vezes. bonito isso, né? Fazer a prece, né? A gente esquece. Nesse momento, Senhor, só temos a agradecer por essa mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Agradecemos aos amigos espirituais, nossos mentores, os mentores da Casa de Francisco de Assis, que nos envolvem com certeza todos os dias e horas, mas que nesses momentos, com certeza, vão estar conosco para nos intuir, nos amparar no estudo dessa noite, que possamos ter o entendimento, a compreensão, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e sermos exemplos vivos do Teu Evangelho. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, possa nos envolver, que Paulo de Tarso, todos os mentores de Francisco de Assis possam também estar conosco neste momento, para que possamos estar mais fortes, mais fortalecidos para o trabalho que se apresenta. Graças a Deus. O que a gente estava falando, né? Realmente, e assim, e parece, não sei se eu fico com a sensação que o Evangelho bate sempre na mesma tecla, né? Porque todas as minhas, tem várias leituras que eu coloquei hoje, que são as minhas leituras da semana. Que eu tenho Fonte Viva na beira da cama. Eu acordo e leio sempre
sempre, todos os dias, leio algum, ou Fonte Viva ou algum outro. Mas, falei, gente, encaixa, que nem você falou, ó, dá para o trabalho. Sempre dá, não é? Porque parece Verdade. que, no fundo, a mensagem é tão simples, né? A gente é que complica, né? Então, vamos Eu lá. acho que aquela historinha, né, que eu até já contei aqui alguma vez, que um dos discípulos do mestre chegou perto dele e pede, né, para ele explicar o evangelho no tempo que ele que ele conseguisse, né, ficar num pé só. E aí o mestre fala, tome a posição. Aí ele fala, ame. Aí ele, mas come, mas como? Aí ele falou assim, todo o resto é só para explicar o amor. Lindo, né? Então, eu Verdade. acho que o benfeitor Emmanuel ele é tamanha generosidade e paciência só para nos explicar, né, o que é realmente o amor, que a gente ainda tem tanta dificuldade de entender. Verdade. Então, a gente está, mais uma vez, fazendo o nosso resumo básico, né, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e a gente está a gente passou pela parábola do semeador, e agora Jesus está comentando essa parábola, né? E ultimamente, nas últimas semanas, a gente vem falando muito sobre a questão da responsabilidade. Jesus está falando sobre aqueles que ouviram, que conhecem a mensagem, que já foram capazes de se emocionar, de acolher a mensagem, né? Portanto, entenderam, e que agora estão já numa fase de treinamento, de exercício, já de testemunhar, né? Ou seja, de aplicar aquilo que conheceu e que entendeu. E a gente vem chamando isso de compreensão. Então, são 3 etapas, né? O conhecimento, então você entra em contato com o Evangelho, depois você entende e depois você compreende, né? Então, esse terceiro momento, que é profundo e é mais fértil do processo, porque é quando realmente vai a planta germinar. Então, ele explica, né, que é quando a semente cai na terra, é o conhecimento. Quando a semente adentra na terra, é o entendimento. Mas quando você joga a semente na terra, e a terra engole a terra, não é para ela ficar parada lá dentro. A expectativa do bom agricultor é que ela venha a brotar, que ela se transforme numa planta, numa árvore, e depois, é lógico, dê seus frutos. Então, a compreensão é esse momento, né, em que a semente que foi lançada ao solo, né, se exterioriza em forma e foi acolhida, né, pelo solo, ela vai ser exteriorizada em forma de vida, né, da vida, do testemunho da vida, né? E Jesus está dizendo aos seus discípulos, né, nesses versículos que a gente vem estudando, que eles são esses solos semeados, que agora eles têm esse compromisso, essa responsabilidade, né, uma coisa séria, que é deixar essa semente brotar. Então, esse versículo de hoje vai continuar justamente esse assunto, porque ele vai falar agora daqueles que não permitem que essa semente floresça, né, que isso aconteça, que florescer aconteça. Mateus, capítulo 13, versículo 19, diz o seguinte: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Né? Então, Jesus está lembrando, né, um dos momentos que né, a parábola do semeador tem vários momentos. Um desses momentos é quando a semente cai à beira do caminho. Né? Ela não está, na realidade, não é um caminho em si, mas é o símbolo do comportamento da pessoa que deixa o evangelho à margem. Né? Ele sabe, já conhece, né? Porque tudo que ele fala, tudo que é justo e caridoso está no centro, no meio do caminho. E no caso, no caminho não é uma estrada, né? É a seara, seria os seus sulcos, quando você está plantando, né? O local onde passou o arado. A semente que não cai no meio desse sulco, ela não está. É porque a gente que mexe tem noção disso, o arado ele é assim, né? Então ele faz buracos mesmo, ele faz assim, covas, né? Na terra. E a semente que cai aqui na parte aqui, ela não germina, só que depois eles vão jogar terra. Aquilo ainda vai juntar. Então, aquela só que cai bem no meiozinho do suco que foi aberto,
é a que vai germinar. E a que cai à beirada não vai, já é mais difícil, né? Então, ele diz o seguinte, que porque não sabe ainda que o conhecimento adquirido e entendido é algo para ser exteriorizado. Aí passa um tempo, aquela semente não se transforma em planta, e aí vem o malvado, né? E se apodera dela, que é essa palavra que nós vamos estudar, o apodera, né? Porque ele fala que o solo é escuro, se ela não brotar, é porque deixou que a escuridão tomasse posse, né? É aquele sentimento que não se harmoniza com o bem, é o sentimento e a ideia de que não está conectado com as ideias superiores da vida. Então, é aquela semente fraca, né? Que não foi realmente acolhida pela terra, né? Quando a gente deixa o nosso pior, né, ocupar, dominar, né? Eu achei muito interessante isso, né? Quando ele fala de deixar, né, esse lado, nossos impulsos inferiores, nossas inclinações infelizes, né? Nossas emoções mais lamentáveis. Nesse estudo que a gente faz domingo, do início, que a gente está naquele livro O Céu Começa de Cima, né? Ele fala isso, para o monge não sair da sua cela. Quer dizer, permanecer, né, de forma equilibrada. Porque a gente, às vezes, e é muito comum, né? Porque às vezes qualquer coisa, às vezes até um esbarrão que você dá, tipo assim, então você está fazendo alguma coisa no forno, por exemplo, queima sua mão, ou qual que é o seu impulso? Xingar, achar ruim, botar a culpa na coisa que caiu, na coisa que te queimou. Então a gente tem essa tendência, né, é um impulso, né, que a gente não tem muito controle às vezes sobre isso. E também não adianta você, eu acho que a grande dificuldade disso tudo é que eu acho que a gente fica assim esforçando para não ter isso. A gente tem que reconhecer primeiro que ainda faz essas coisas para poder, num segundo momento, começar a controlar. Porque enquanto você for mais instinto, né, você não adianta você ficar se violentando para não fazer. É lógico que é um treinamento, que você tem que ter esse esforço de fazer. Mas tem hora que você não consegue. Aí também é aquela conversa, é a de Santo Agostinho, né? Todo dia de noite, ó, hoje realmente naquele momento poder ter a reação diferente, porque a gente tem as reações às vezes espontâneas, né? Não tem muito como se sair fora disso, né? Então, o que está falando aqui, ó, não tem como o evangelho se exteriorizar. Jesus já veio falando ao coração, que o coração está saturado, né? Ele fala do coração, que a gente já vem falando, né? Se o coração está cheio de emoções infelizes, ele está ocupado por aquilo que não é útil, as duas coisas não vão estar juntas, não vai conviver juntas. Então, você tem que ir se desapegando dessas coisas, do materialismo, dessas questões, para que o evangelho possa ir entrando aos poucos, né? Aqui nem aquela brecha, né, que você falou semana passada, que também achei bem interessante no estudo, porque senão é os seus interesses, né? Se você está interessado em, em curiosidade, né? Ele ainda fala, né, da reencarnação, como que é a vida nos outros, todo mundo tem interesse, né, na parte científica, como que é o nosso lar, como que é a vida fora no plano espiritual, né? Mas o mais importante a gente ainda não aprendeu, né? E aí ele fala que nós estamos num processo de defasagem, né? Numa crise, né? Que estamos atrasados, empacados, vivendo um processo crítico, né? E a crise o que é? Quando você não sabe, você sabe que não quer mais fazer daquele jeito, tá ruim para você, mas também você não sabe como é que você vai fazer. É a famosa crise, né? Aqui no Mas livro... é a grande questão, que é o desafio que a gente tem que ter, né? Assim, constantemente, de ter essa visão, né? Que é preciso esse autoconhecimento e a gente avançar, porque o que acontece em termos da deserção, que a gente vai estudar hoje, né? É que a gente
arruma desculpa o tempo todo para não agir, né? Então, o Paulo, lá, ele tem uma carta que fala, 12:12 aos Romanos, que ele fala, né, que existe uma trilogia luminosa que a gente não pode esquecer, que a gente se alegre na esperança, persevere na tribulação e ser assíduo na oração. Então, eu fico imaginando assim, essa questão da perseverança e assiduidade, alegria, né? O quanto que você deixa que as emoções negativas te dominem e não tem a persistência, né? E a assiduidade necessária com as questões do bem. Porque a partir do momento que você vai preenchendo o seu coração mais com bem, o conhecimento vai se ampliando, aquilo vai naturalmente se tornando uma necessidade. A gente até erra, né? E como erra, né? Mas o tempo todo, você vai assim, mudando, né? De um pouco, vai mudando. A sua gostos, né? prática vai ficando assim, porque você erra, mas já se envergonha daquilo que faz, né? E aí é bonito isso, essa questão da perseverança, da alegria que o cristão deve ter. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de ser alegre na esperança, sabe? Eu acho até que eu tenho, em alguns momentos, eu consigo ter esperança, mas essa alegria de realmente ter esse entendimento que é preciso olhar a vida com mais alegria, isso aí eu tenho muita dificuldade ainda. Então, é o nosso É onde desafio, essas né? leituras ajudam a gente, que é a hora que você já está piorzinho, que você não está bem, você respira, né? Troca de ambiente. Eu acho que a troca de ambiente é especial às vezes, né? Sai daquele lugar, vai para outro, pega uma outra, né? Sai da, né? Melhora mesmo, né? Aqui tem no livro Ceifa de Luz tem um capítulo que chama Pelo de Sempre, que é baseado na palavra de Paulo, que ele fala, prossigo para o alvo. Aí ele fala assim, nas horas do aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te do genuíno amor. Para a frente é o apelo do mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças, quanto às advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Então é isso, você tem que ter essa ideia, né, de que você pode olhar para trás, sim, precisa às vezes, mas firme que tem que ir em diante, né? Esse exemplo, né, dessa leitura que fala da questão do retrovisor, né, é uma coisa simples da gente interiorizar e você guardar. Quando você tiver uma tendência de ficar só lá atrás, né? Antigamente que era bom, antigamente que era assim, antigamente que era assim, a gente tem que lembrar sempre dessa passagem aí, dessa leitura, que é muito bonita. É o foco no que está na frente. O passado é só para te orientar, né? É o agora, né? Sem ansiedade pelo futuro, considerando o que se prendeu no passado, né? Respeitando aquilo que é o passado. Mas é o que ele fala, né? Que nós estamos em atraso, empacados, vivendo esse processo crítico, né? Nosso estilo de vida está em crise porque nós não decidimos aplicar o nosso conhecimento. Então, com tudo e é o conhecimento, sabe, né? Quando ele explica também do conhecimento, né? Que é do mais simples para o complexo, que às vezes a gente quer ir muito mais além ali e a gente não consegue fazer o simples, né? Aí ele dá o exemplo, né? Por exemplo, para a gente não adoecer hoje, o que é imprescindível? Lavar as mãos, é uma coisa, né? Usar uma máscara.
Uma coisa assim, que é uma aparentemente coisa simples. simples, mas que a gente tem dificuldade, né? Para você, por exemplo, não deixar uma artéria entupir, o que você tem que fazer? Parar de fumar. Que são questões assim simples que podem fazer você ir evoluindo espiritualmente, né? Conquistando um patamar diferente assim, de evolução, né? E a gente deixa de fazer, né? Por exemplo, você compromete o fígado quando você bebe, para de beber. Mas você quer parar de beber? Você quer parar de fumar? Você quer usar máscara? Igual hoje eu vejo assim, parece que está todo mundo achando uma experiência positiva, tem que ter Covid, tá todo mundo pegar mesmo, o que tem? Mas e as consequências disso aí? Nem a ciência ainda sabe, que são pessoas altamente comprometidas com estudo, né? São pessoas que têm um hábito de estudo que a gente é incapaz até de avaliar o quanto que uma pessoa estudou, o quanto que ela fica lá dentro de um laboratório, às vezes, fazendo pesquisas, se submetendo a riscos, né, para desenvolver uma vacina, e quando a sua parte é simplesmente usar uma máscara, ficar mais em casa, né, ter a questão do distanciamento, e você não quer o simples. Aí você quer alguém que, como uma fada, né, que tivesse uma varinha mágica, que vai resolver os problemas da humanidade. Não é assim que acontece. Porque enquanto a gente não resolver os nossos problemas e a questão coletiva, né, porque eu sou um ser individual, mas que vivo em coletividade, isso daí não vai acontecer, né? E nós, espíritas, a gente não pode mais alegar assim, a gente não conhece, sabe? Então, é sério isso. E é que nem ele fala, né? A gente não pode alegar porque tudo que. Você não pode falar, por exemplo, que nunca ouviu falar do perdão das ofensas, né? De reconciliar com o inimigo, né? Não ter esse apego. Mas o que está faltando? É a gente vivenciar isso, né? E até em termos de questões materiais, né? Ecológicas, por exemplo, é o canudinho na praia, o fogo no mato, né? Então, são questões assim simples que podem modificar a vida como um todo, de todos nós, e a gente ainda não quer viver essa experiência concreta de ter esse cuidado. Ele dá exemplo, né, que na década de 60, por exemplo, as pessoas não tinham tanta oportunidade igual nós temos hoje, né? Tinha lá, por exemplo, a pessoa podia ir uma vez por semana, assistir uma palestra, no máximo uma palestra por dia, uma vez por dia, uma vez, 3, 7 vezes por semana na casa espírita ou na igreja, o que pode que seja. Hoje em dia, você faz uma maratona e você assiste 7, 10 palestras um dia, se você tiver. Mas não é o número de palestras que você assiste que vai dizer o quanto você está. Mas o número de palestras que você assiste, o número de estudos que você faz, te traz mais responsabilidade em relação ao entendimento e à compreensão, né? Quanto mais Porque a você doutrina está... espírita é compromisso com a vida, né? E a vida é muito mais do que o que a gente acha que é, né? Vai muito mais além, né? Jesus fala, né? Eu vim para que tenham vida e vida em Então, abundância, né? eu fico pensando assim, quando ele falou o negócio da pena de morte, em arma, né? É uma coisa que eu nunca, assim, mesmo antes de ser espírita tal, nunca fui favorável à pena de morte, né? Essas questões de arma, não gosto de arma de jeito nenhum. Mas você vê ainda pessoas assim, às vezes até pessoas que fazem, né? Já apareceu pessoas que ainda são bélicas, né? Ainda que tenham o conhecimento, ainda que tenham lido, que são consideradas às vezes pessoas assim que têm um conhecimento, né, do Evangelho, ainda são pessoas que ainda falam, né? Em arma, em matar, em ter arma em casa. Isso é terrível, né? É uma coisa que não. Aí ele fala que não pode mais pensar em ter uma amante, ter uma experiência extraconjugal. Tem coisas que você não pode admitir. Você pode até, vamos dizer assim,
não dizer que não é proibido fazer, mas é uma coisa que pelo menos tem que te incomodar se você for fazer, né? Que você já sabe, né? No livro não, desculpa, Palavras de Vida Eterna, tem uma fala assim que todos os dias, né? Que Jesus promete para a gente, né? E eu estarei convosco, né? Todos os dias até a consumação dos séculos. Aí o benfeitor Emmanuel faz uma colocação que eu achei bem oportuna dentro desse processo de deserção que a gente está estudando, né? Que ele fala que Jesus não é um mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Então, olha que bonita essa frase no sentido assim, para muitos de nós ainda, Rita, eu tive pensando nisso, o quanto que a gente tem dificuldade de entender Jesus como um mestre presente, né? O símbolo morto, idolatrar aquela imagem dele na cruz, né? E ficar só nessa idolatria. Mas fala que para nós que consideramos, né, declaramos aceitar a governança, eu achei isso muito bonito e fiquei pensando assim, será que intimamente eu aceito essa governança? A minha fé é real de saber que ele está aí dirigindo os nossos destinos, né, que tudo está acontecendo para que nós possamos aprender e evoluir? Será que eu já aceito isso, né? Então, o Emmanuel continua falando assim, ó, como é fácil de perceber, o Senhor está conosco o tempo todo, esperando, porém, que estejamos também com Ele. Eu achei essa leitura, É né? interessante o seguinte, tem esse livro que a gente vai estudar agora, chama Além do Materialismo Espiritual, que eles perguntam, né, pro guru, assim, o que é que o guia no caminho? O que é que te guia, né? Aí ele fala, na realidade, não parece haver nenhum guia em particular. De fato, se alguém estiver nos guiando, isso é suspeito, porque estaríamos nos amparando em algo externo. Ser plenamente o que somos em nós mesmos é que passa a ser o guia, mas não no sentido de vanguarda, porque não há um guia para seguir. Não precisamos seguir os passos de ninguém, apenas seguir livremente. Em outras palavras, o guia não caminha à nossa frente, mas ao nosso lado. Então, não é, sabe, o pessoal tem essa mania, né? Estou seguindo fulano, seguindo Beltrano. Quer dizer, enquanto você estiver seguindo, você está imitando. E se você está imitando, simplesmente, você é uma fraude. Você só vai ser sincero quando você realmente for aquilo. Até eles dão um exemplo nesse livro interessante, porque o mestre ia visitar lá o aprendiz, né? E aí ele ficou sabendo que ele ia, então ele começou a arrumar, ele morava numa gruta, e aí ele começou a arrumar tudo, arrumou, limpou tudo e tal. Aí quando já estava quase na hora do mestre chegar, ele ficou pensando assim, poxa, mas isso não sou eu. Aí ele começou a sujar tudo de novo, pegou poeira, jogou, para quê? Porque ele queria que o mestre visse, ele entendeu que não adiantava ele fingir. Então, por exemplo, você vai receber uma visita, você arruma toda a casa, mas a sua casa é uma bagunça. Então, você é hipócrita, você está fingindo. Então, é isso que ele está falando, que o mestre caminha ao seu lado, né? E é lógico que ele é uma força, é lógico que Jesus sempre vai ser um espírito superior a nós, mas você tem que entender que você tem que ir de forma leve, livre, e não de forma forçada. Enquanto você se força, você está criando, você tá buscando nele algo que você tinha que buscar em você mesmo. Não dá para você fazer de forma amarrada, né? Ah, não, então agora eu vou ser bonzinho. Ninguém vai ser bonzinho do dia para a noite, né? A gente ainda tem as nossas diferenças.
Perdi aqui onde é que nós estamos. Puxei o papel aqui. E a deserção é isso, né? É você conhecer, mas não quer mudar, né? Você não luta contra o impulso infeliz, acomodou nele. E aí eu preciso ser diferente. O espírita tem que ser diferente. Ele não pode ir pelo apelo da multidão já conhecemos algo mais, então é se colocar à disposição do mestre, né, para o serviço mesmo, sem desânimo, sem preguiça. O Chico, uma vez, tem um caso dele que fala que uma vez ele estava muito desanimado, com muitas tribulações, muitas dificuldades pela vida, e estava indo a pé, fazia um percurso a pé para a fazenda, né, onde ele trabalhava, e aí Emmanuel se aproximou dele e falou: Chico, olha ali aquele lavrador. E o lavrador estava com uma enxada nas mãos, né? E ele falou assim: olha o trabalho da enxada. Ela simplesmente se submete, ela não pergunta o solo que ela tem que agar, ela está ali nas mãos do lavrador, né, à disposição dele. Então, nós somos convidados também, Chico, a ser enxadas nas mãos de Jesus. E a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. E assim também será nosso espírito. Se a gente fugir ao trabalho, a gente vai cair, né, na inércia, na preguiça. E tudo isso vai adoecer a nossa alma. E aí a gente vê o quanto que é importante você ter essa visão mesmo, que é preciso, assim, essa mudança, né? Se colocar à disposição do mestre para o trabalho, para que o serviço no bem, ele é realmente uma condição de nossa saúde. Quem falava muito isso era o Eurípides Barçanufo, que o serviço do bem vai ser sempre uma condição de nossa saúde, porque aí a gente não vai ter ferrugem, não vai ter preguiça, não vai ter deserção, não vai ter bom ânimo, porque a gente se coloca à disposição. O bem que fazemos é o nosso trabalho. advogado em toda parte, né? Então é bonito, né, esse exemplo que ele deu para ele do lavrador com a enxada. Aí fiquei pensando o quanto que a gente precisa ser a enxadinha, né, se expor, né, ao trabalho, né, à compreensão. Né? Muito bonito, né? Sempre pronto, né? Porque o evangelho é isso, né? O que ele fala? O evangelho, ele vai amansando a gente, vai fazendo a gente ficar mais leve. Quando a gente, por exemplo, está numa angústia muito grande, pega o evangelho lá, vamos ler as bem-aventuranças, né? Que é um dos capítulos mais belos do evangelho. Ele vai te acalmando, vai te dando uma serenidade, que ainda que eu não vou entender, que a minha compreensão ainda esteja limitada em relação às coisas, ao entendimento, mas eu vou assimilando isso gradativamente e vou me tornando uma pessoa melhor. A língua vai ficando menos afiada, né? Com certeza. Às vezes você consegue manter só a nível do pensamento, já é uma conquista. Já né? pois é. Mas alegrando-vos, né, na esperança, perseverando na tribulação, né? É isso aí que... Aí ele vai para o livro lá, né, compromisso, monte acima, né, compromisso e deserção. Olha só como que ele começa, né? Contemplemos o espelho do mundo a fim de compreendermos a lição de Jesus com mais segurança. Mentalizemos enorme repartição de porta aberta ao bem público. Registraremos de relance a destinação e o trabalho que lhe regem a vida. Leis edificantes determinar-lhe-ão a existência. Esquemas de natureza superior ser-lhe-ão traçados à rota. Dotações importantes assegurar-lhe-ão a harmonia. Esperança e suor da vida popular suportam-lhe os alicerces. E atendendo a tabelas especialmente criadas para desenvolvê-la e nutri-la, chefes e assessores, funcionários e colaboradores, diversos aí se hierarquizam,
recebendo salários compatíveis com a altura das responsabilidades que esposam, na obrigação, vou frisar isso, ó, na obrigação pura e simples de realizar-lhes os planos de ação e luta com vistas à prosperidade geral. Olha que coisa séria, hein, gente? Olha só, na obrigação, então vamos falar, né? É um funcionário público que está lá para fazer leis, para trabalhar as questões, mas ele é remunerado, né? Ele é remunerado por isso, né? Mas ele tem uma obrigação pura e simples. Eu gostei dessas duas expressões que o benfeitor usa. Pura e simples de realizar-lhes os planos de ação e luta com vista à prosperidade geral. Como que é sério, né? Então, o título dessa leitura é Compromisso e Deserção, né? Aí ele fala, né? Imaginemos, todavia, o servidor aí fichado, consumindo verbas devido ao amparo institucional na satisfação dos próprios caprichos, olha, assinando compromissos de trabalho diário e fugindo deliberadamente ao concurso em que se acha onerado, pronunciando a cada hora o nome do diretor que nele confia, a enganar-lhe a expectação e estudando regulamentos e leis para embair com requintes de inteligência a observação dos companheiros fiéis. Der certo, semelhante cooperador, ao fim de certo tempo, será surpreendido pelo remorso e pela ineficiência em si mesmo, convertendo-se em joguete de zombaria da multidão. Então, quer dizer, é aquele servidor fichado que, ao invés de buscar, né, a prosperidade geral, ele vai fazer o quê? Algo para si mesmo. Algo para si mesmo, né? Visando os seus interesses. Então, olha a responsabilidade. Isso aí é uma coisa muito atual, né? Eu fiquei imaginando, não consegui... E as pessoas têm, assim, uma certa, vamos dizer assim, elas se justificam em relação a isso, entendeu? O grande problema que eu vejo é esse. Por exemplo, a pessoa trabalha lá numa repartição pública, aí ela vai e vamos ver, pega um papel, pega uma caneta. Aquilo é da repartição pública, não é dela. Mas ela acha que pode pegar. Ela não tem... Às vezes, a coisa está tão, assim... o ego dela justifica essas questões. Ou, por exemplo, o camarada que trabalha numa... A gente sabe o que isso acontece. Trabalha na oficina de um lugar lá. Aí pega o pneu velho do carro dele, coloca no carro, né? E aí pede um pneu novo para o coisa. E fazem isso de uma forma como se fosse certa até. E isso é muito perigoso, né? Porque a gente sabe que qualquer mínima coisa que você fizer, você está infringindo a lei. Lei é lei, ela não tem isso mais ou menos, né? Então é muito complicado isso. Aí ele termina, fala, né? Que a gente acaba sendo surpreendido, né? Aí ele continua falando, o benfeitor Emmanuel. Assim também ocorre ao discípulo do Evangelho que repete a cada passo: Senhor, Senhor, afastando-se desatento dos testemunhos de renunciação que a experiência lhe exige. Então, a gente tem que ter em mente isso, né? Que ao nós, discípulos, Jesus está esperando o nosso testemunho, né? De renunciação, de seriedade, que a gente já tem o conhecimento. A gente já sabe que o papel que está lá na repartição pública é para ser usado lá, dentro do serviço que te compete fazer. Que a caneta que você recebe é para ser usada lá, né? Então, são questões assim muito sérias que a gente, enquanto espírita, já tem que avaliar, não nos cabe mais agir dessa maneira, né? Ele dá o exemplo também, né, que quer fazer a vontade de Deus.
Quer dizer, antes de desencarnar, eu vou fazer uma escola, vou fazer um... O que eu vou fazer, né? Não é necessariamente fazer isso, mas você ter tudo que você pudesse fazer, que você não fez, vai gerar esse arrependimento, né? Mas tem que deixar o quê? No mínimo, as práticas pequeninas do cotidiano, né? De você ter, ele dá exemplo da esposa, né? Que ela fez um negócio errado lá, que ele não perdeu a paciência com ela. Que às vezes essas coisas mínimas que você vai, dentro da convivência diária, né? É que você tem que ter essa mansidão, e buscando essa mansidão. Não se Porque os encolerizar, principalmente, espíritos né? contam conosco, né, para evangelizar corações com o nosso exemplo. Então, eu gostei quando ele fala assim, até mesmo para reencarnar, né? A gente sabe isso aí nos livros de André Luiz, aquela reencarnação de Segismundo, né? A gente vê o espírito vai sendo ligado ao casal. Então, assim, ele vai visitando o lar, os mentores estão ali visitando. Aí imagina, né, se você tem atitudes de agressividade, de bater na mesa, de rebeldia, né? Como que aquele espírito já reencarna? Já reencarna até com medo do pai, de conversar. Por quê? Porque ele traz na memória, né, aquilo que ele viu espiritualmente falando, enquanto que isso é sério, né? Para a gente tentar ir modificando, né? Já pensou? Não, às vezes eu vou precisar prestar socorro, né? Já sou uma discípula do Evangelho, aí a espiritualidade vai me usar para fazer um atendimento espiritual para alguém, aí chega aqui na minha casa, eu estou dando show, estou gritando, estou berrando. Então, como que a gente evangeliza os corações? Isso é com exemplo. Então, por isso que tem que ter muita vigilância, né, dentro daquilo que a gente faz para que as Aqui, coisas possam aqui tem fluir, um né? texto desse livro também do Além da Matéria Espiritual que fala assim, ó, o problema é que o ego consegue transformar todas as coisas visando ao seu uso próprio, inclusive a espiritualidade. O ego está constantemente tentando adquirir e aplicar os ensinamentos da espiritualidade em benefício próprio. Os ensinamentos são tratados como uma coisa externa, uma filosofia que procuramos copiar. Na realidade, não desejamos identificar-nos com os ensinamentos ou vir a ser os ensinamentos. Tentamos imitar, cumprimos as formalidades, fazemos os gestos apropriados, mas, na verdade, não queremos sacrificar parte alguma do nosso modo de vida. Tornamo-nos atores habilidosos, ao mesmo tempo que brincamos de surdo-mudo com o verdadeiro significado dos ensinamentos, encontramos algum conforto fingindo seguir o caminho. Aí ele fala assim, ó, a situação, o intérprete é o ego no seu papel de conselheiro espiritual, olha só. A situação se parece com a de um país em que igreja e Estado estejam separados. Isso acontecia muito, né? Se a política do Estado estiver afastada dos ensinamentos da igreja, a reação automática do rei é dirigir-se ao chefe da igreja, que é o seu conselheiro espiritual, e pedir-lhe a bênção. Quer dizer, o rei lá, o chefe da política, ele está fazendo alguma coisa que não é muito legal. Aí ele vai lá falar com o sacerdote, que é o conselheiro espiritual dele, né? O chefe da igreja arquiteta alguma justificativa e confere a sua bênção à política, a pretexto de ser o rei e o protetor da fé. Em nossa mente, as coisas se processam assim, muito bem arrumadas, sendo o ego, ao mesmo tempo, o rei e o chefe da igreja. Então, quer dizer, você dá um jeito de fazer a coisa errada e ainda arruma uma justificativa, junta, né, a política com a religião para poder aquilo se acomodar de alguma forma. Isso que é o perigo, né? Porque depois, e aí a pessoa ainda fica com, vamos dizer assim, com uma consciência tranquila, vamos dizer assim, né? Ele fala também de você, por exemplo, quando você começa a colecionar coisas, assim, vamos dizer assim,
conseguimos realizações e adquirimos conhecimento. Acreditamos ter acumulado um arsenal de conhecimentos. No entanto, depois de passar por tudo isso, ainda nos resta abrir mão de alguma coisa. E isso é extremamente misterioso. Como pode acontecer? Infelizmente, é assim mesmo. Nossos vastos conjuntos de conhecimento e experiências são apenas parte da exibição do ego, parte da característica aparatosa do ego. Nós a exibimos ao mundo e, ao fazê-lo, asseguramos-nos de que existimos, sãos e salvos como pessoas espirituais. Teremos, porém, apenas criado uma loja de antiguidades. Poderemos estar nos especializando em antiguidades orientais ou antiguidades cristãs medievais. Antes de a enchermos de tantas coisas, a sala era bonita. Paredes caiadas de branco, soalho bem simples e uma lâmpada brilhante acesa no teto. No meio da sala havia um belo objeto de arte. Todas as pessoas que chegavam apreciavam a sua beleza, inclusive nós. Mas não estávamos satisfeitos. Aí a gente pensa assim, já que este único objeto embeleza tanto a minha sala, se eu conseguir outras antiguidades, a minha sala ficará ainda mais bonita. E aí passamos a colecionar, e o resultado final é o caos. Percorremos o mundo inteiro à cata de belos objetos. Sempre que encontramos uma antiguidade, como estávamos lidando apenas com objetos de cada vez, víamos uma beleza, pensávamos como ficaria bonito na nossa loja. Mas quando levamos o objeto para casa e o colocamos na sala, ele se tornou apenas mais um acréscimo à nossa coleção de quinquilharias. A beleza do objeto já não se irradiava, pois estava cercado de outras tantas coisas bonitas. O objeto já não tinha significado algum. Em lugar de uma sala cheia de belas antiguidades, estávamos criando uma loja de entulhos. Então, olha como é que é sério, né? Você começa a encher a vida de coisa demais quando tudo é muito simples. Mas a gente quer sempre mais, a gente tem essa ideia de que o que preenche é o muito. Mas o caminho é o nada, né? É justamente você ter a simplicidade. Tem um livro também que fala que um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física, sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Então, quer dizer, uma atividade bela que os espíritos têm, né, é de descobrir o quanto que a gente está sendo persistente, né? Então, eles ficam felizes quando a gente consegue realmente perseverar no caminho do bem. E aí fala, se a gente se propõe a colaborar no levantamento do bem de todos, não devemos desistir de agir e servir. Chora, mas prossegue lutando e trabalhando para o bem comum. Relacionando as dificuldades que todos trazemos, por enquanto, nos excessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda custará muito esforço de construção e reajuste. Então, a gente ainda vai demorar muito para chegar, né? É construção e reajuste. Entretanto, para altearmos no ideal do bem, fixando energias para sustentá-lo, recordemos o Cristo de Deus, regressando depois da morte à convivência dos discípulos. Jesus nem de longe lhes assinala as deficiências e fraquezas, e sim lhes reafirma em plenitude de confiança. Estarei convosco até o final dos séculos. Então, quer dizer, o quanto que é importante para os espíritos, né, a nossa persistência no bem. A gente não desistir, a gente ter o ânimo firme, né, a coragem de seguir em frente, adiante. Porque se existiu alguém na Terra, né, com suficiente cabedal assim, para desistir, foi Jesus, né? E, no entanto, não. O que ele fez? Depois da crucificação e da morte, vemo-lo de retorno aos amigos e seguidores com o mesmo sorriso de compreensão e bondade, confiando neles, convertendo-lhes a fragilidade em fortaleza e o pessimismo em renovada esperança, exclamando otimista, e de pregar. Então, é muito lindo, né, essa mensagem do Evangelho, porque o tempo todo assim, a gente vê
que a gente precisa se despojar das nossas fragilidades, entendê-las, acolhê-las, modificá-las, né, que é um trabalho de construção e reajuste, mas que Jesus está aí. Ele não é aquele mestre ausente. Se a gente aceita a sua presença, vai tudo caminhar com muito mais tranquilidade e harmonia. Para nós, né? Leveza. O que ele está falando é interessante, é o seguinte, que você vai, ele fala assim, vai se afastando lentamente. Quer dizer, a gente não percebe, vai se distanciando, achando que está pertinho dele, mas não está, né? Por isso que eu lembrei desse texto aí, que você vai juntando coisas, achando que aquilo tudo é maravilhoso, mas no fundo você tem um monte de coisa que não está levando em nada. Então, é onde ele fala, né, que a pessoa bate no peito e diz assim, mas eu tenho 40, 50 anos de casa espírita ou de religião, mas já está fora da casa há muito tempo. Porque você frequenta, seu corpo vai lá, mas você já não está lá, seu coração não está lá há muito tempo. Né? Você não está refletindo aquilo que você aprendeu. Não é uma questão de tempo ou de frequência, mas tempo de realmente de atitude, né? De mudança. De quanto você mudou de atitude, de pensamento, e não só dentro da casa espírita, né? Porque às vezes você muda até lá dentro, mas você não muda em casa, você não muda no serviço, você não muda no seu dia a dia, é complicado, né? Você tem que ir se transformando. É o Hospital da Esperança, criado lá no mundo espiritual, né? Para receber os espíritas falidos, né? Que na realidade chegam lá, eu fico pensando na gente, né, Rita? Estamos aqui fazendo discursos, né? Para as pessoas ouvirem, e o bom assim que a gente nem tem essa preocupação de muita gente ouvir, mas que eu vejo esse tempo de estudo que a gente faz, o quanto que é importante, porque a gente assume o compromisso de gravar, e quando você dedica esse tempo, né, a gente tem que parar, né, para estudar, e cada vez que a gente estuda, a gente vai conseguindo gerir melhor as situações que a vida e as dificuldades a vida vai apresentando para a gente. Né? Então, é a leitura agora do livro, né, Pão Nosso. Não tropeçamos. Não tropecemos. Tropecemos, desculpe. Pé, sentimento, né? Quando você tropeça, foi o pé que se movimentou mal. Os tropeços morais são porque a gente se movimenta mal, né? Ele fala desastrosamente com nossas ações e sentimentos no trato com o outro, né? Aí eu lembrei muito porque ele fala assim, vai dar o exemplo do pai, né? Que quando a criança vem falar, é muito comum, né? Se a criança vem querer falar com o pai está ocupado, não dá atenção. Depois eu vejo, aí a criança vai para o cantinho triste, e a gente, lá no asilo, eu lembrei dos idosos, não sei se você lembrou também, mas eu lembrei. Porque a gente às vezes está ocupado, fazendo algumas coisas, e aí o idoso vem falar alguma bobaginha qualquer, querer um assunto, perguntar alguma coisa, do interesse dele, né? E nem sempre a gente tem, assim, a paciência, ou falar, daqui a pouquinho eu vou aí, eu espero um pouquinho que eu já estou indo. A gente faz muito isso, né? É verdade que faz. Porque às vezes as coisas... Essa semana, então, foi cheio de gente emburrada lá, porque as coisas ficaram complicadas, a gente tendo que atender a outras situações, né? E a gente acaba falhando nisso, né? Aí eu me lembrei muito, porque acontece demais, e aí ele fala, né, que a criança vai para o cantinho e chora, o pai nunca soube que ela chorou. E é triste, né, você ser preterido, né, você querer pedir uma atenção e a pessoa falar, não, daqui a pouco eu vou, né, não, às vezes nem vai, né. Então a gente tem que ter esse olhar, eu acho que de ter atenção para isso, né. Eu acho que essa experiência que a gente tem lá no Lar Cristão vale a pena até ser colocado, porque essa semana, por exemplo, que a gente tem o hábito de fazer o culto, né? Quando você chega lá, tem muitas questões materiais para resolver, e a pandemia tem trazido, né, para nós, né, alguns desafios bem sérios e que a gente tem que atender. Então, assim, a gente acaba deixando de fazer a prece com eles, né? Então,
por exemplo, o dia que a gente não consegue fazer, eu saio de lá assim, chateada, porque não deu tempo, depois eles já se recolheram para os quartos, aí fica mais difícil fazer a questão individual, né? Mas aí eu me pergunto, né? Olha como que é Você difícil colocou, o que que você colocou, né? o caminho do meio ali, né? A gente está na margem, porque as questões materiais são muitas. E elas precisam, a gente não pode, né, Rita, falar assim, a gente pode deixar para depois, tanto que algumas questões materiais nossas estão acumuladas que a gente não está conseguindo fazer. Mas o que eu preciso priorizar? É um desafio. E é um desafio mesmo, porque a gente assume o compromisso que a gente não está conseguindo fazer a prece, que na realidade assim, seria o mais importante. Não é todo dia que isso acontece, mas tem acontecido, né? E é uma coisa que a gente deveria parar, refletir. Qual é esse caminho do meio que a gente precisa para não estar à margem? Qual a travessia que a gente precisa fazer? É a travessia rasa ou a travessia com a profundidade necessária? Fica aí, né, o desafio. Mas a vida é essa mesmo, é desafio toda hora. Para a gente encontrar esse equilíbrio, né? Ele vai para o Pão Nosso, né? Capítulo 153. A gente já leu, não, né? Não chegamos ali, não. Não, aí a gente Começamos. só começamos a falar. É baseado no livro, no João 11:9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, né? Então, se você anda, né, como você falou agora, se você está sob a influência e sobre os benefícios da luz, né, da doutrina espírita, quem anda na escuridão é que vai tropeçar. Se você tem uma lanterna, aí ele fala da lanterna. Pô, se você tem uma lanterna, o evangelho é como se fosse uma lanterna que está no seu bolso. Você anda no escuro porque quer. Porque você não usou, não acendeu a lanterna, não usou ela. Né? Que é o esforço de acender o botãozinho da lanterna, né, tem que ser nosso. Tem que ser nosso. E às vezes a gente fica no escuro, né? Quer ler aí? Conteúdo da interrogativa. Né? O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas do dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema dos desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Achei isso tão sério também. Um inquérito minucioso neste particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por volta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido, ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras, mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça. Essa leitura é muito né? Sugestiva, porque ela fala muito da questão do tempo, né? Aí eu lembrei que alguém fez uma pergunta, não acredito que tenha sido o próprio Chico, numa conversa com o Emmanuel, né? Aí perguntando para o benfeitor, né? Como que ele chegou a essa situação, a essa afinidade, né, toda com o Evangelho? Aí ele
responde simplesmente, né? Eu aproveito bem os minutos. Eu aproveitei bem os minutos. Então, fica aí um questionamento para nós, né? O quanto que a gente tem que usar esse tempo. E é um tempo, gente, que a gente tem que ter muito claro, né? 12 horas do dia, porque na noite é tudo mais complicado. Mais complicado, né? E ele fala, né? Ele dá exemplo do carro, né? Pega né, um carro, só para exemplificar, né? Você tem condição de andar à noite com carro sem farol? Com certeza que não, porque os choques vão ser inevitáveis, né? Os acidentes vão ser grandes. A mesma coisa, gente, se a gente não aproveitar a luz do dia para caminhar, a gente vai criar choques para nós enquanto espíritos aí, né? Ainda tem mais um texto, quase nós estamos na hora já, né? É. Aqui ele fala dos desertores, das desertão, né, do livro Seara dos Médiuns, ele falando da questão de desertores, né? Médios desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. Aí ele cita muitos exemplos de deserção, né? Mas ele frisou basicamente essa, né? Os que armazenam pão sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios, os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-as em trincheiras de usura, as mães que, sem motivo, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura, os que se afogam, né, lentamente no álcool, é o pessoal que fala assim, mas eu só bebo no final de semana, é só um pouquinho, né? Mas é uma coisa gradativa, lentamente, que você vai percebendo que a sociedade aceita, mas é nessa continuidade que você vai desenvolvendo, né, um alcoolismo, né? E eu acrescentei esse também, olha, os que julgam comprar o céu, entregando um vitém ao serviço de caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. E essa questão aí da gente favorecer só, preocupar só com a nossa família, né? E ter esse apego exagerado, com medo de ficar sem dinheiro, de passar dificuldade, e baseado nisso você deixa de ajudar os outros, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu particularmente tenho, de lidar com essa questão do desprendimento, do se desfazer, de ajudar mais. E aí isso tudo vai servir depois ainda para gerar dar confusão. discórdia depois, né? É complicado isso. Uma coisa também que a gente fala, essa das mães que emudecem as trompas, né? Tantos casos hoje em dia de pessoas que não querem, optaram por não ter filhos para ter uma vida material mais, que as crianças vão atrapalhar a vida profissional do casal, né? Aí eles estão tudo... E são muitos casos, né? Não são poucos, né? E ele falou também, os que perderam a simplicidade precisam de uma torre de marfim para viver, mas eu adorei esse aqui, ó, os que se fazem peso morto, dificultando o curso das boas obras. Gente, essa da gente ser peso morto para a sociedade é uma coisa muito séria, né? É uma deserção muito séria, porque nós temos que devolver para a vida o que a vida de bom nos oferece. É lei da vida, não tem é como. materialmente, né? Não é uma questão de matéria, não. É uma questão mesmo de contribuição, né? Moral, de contribuição de vivência, né? Eu acho que de exemplo, né? É muito complicado, né? Deserção, se trazemos semelhante chaga corrigenda para nós, se havemos nos outros compaixão para eles. Que é a questão do não julgamento também, né? Porque a gente também não pode sair julgando todo mundo, que não é o nosso papel, né? Mesmo porque o que a gente vê no outro provavelmente está na gente também. Com certeza. Vamos encerrar, então?
8 e 7, 21, 9 e 7, aliás, né? É. Para variar, a prece final, né? É o Casimiro Cunha. Poesia de Casimiro Cunha. Eu tenho que achar mais livros dele, eu vi assim, tem que colher algumas coisas mais antigas, porque as poesias dele são muito bonitinhas, muito simples e Mais tocam a alma profundas, da né? gente, né? Mas é muito profunda, é uma linguagem extremamente assim, eu, sinceridade, me sinto mais leve ao lê-las. É o que eu falei, quando tem aquelas palavrinhas certas, no lugar certo, que se encaixam e te faz com que você Então, entenda, né? eu encerro com ele, desejando a todos vocês uma semana de muita paz, muita harmonia, e que Jesus, né, nos fortaleça o bom ânimo, a coragem da gente seguir aí trabalhando e buscando. Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura, à porta do coração. Já pensastes? A mão do Mestre, que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo da tua alma. Muita vez foi necessário que vistes miséria e dor, a fim de experimentares os bens do nosso Senhor. Atende à voz de Jesus, condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te sem alarde, atende agora, amanhã talvez seja muito tarde. Uma boa semana para todos. Amanhã que dói, né? Para todos nós, até a semana, se Deus quiser.